Opa, beleza pessoal? Então, esse aqui é o vídeo sobre o nosso desafio final, tá? Vou explicar um pouco sobre ele, a mesma coisa que a gente falou em aula, certo? Começando aqui pela nossa classe do program.cs, tá? É o mesmo projeto de API Web que a gente estava trabalhando antes, aquela API Web vazia, só que agora a gente vai adicionar algumas coisas a mais, tá? Por exemplo, para fazer esse projeto, eu adicionei já o Entity Framework e a gente vai usar um banco de dados em memória, tá? Justamente para fazer uma leitura de arquivos, jogar os dados para um banco de dados e utilizar no próprio banco. Não utilizar dicionário, lista para armazenar os dados. A gente vai usar um banco de dados em memória, tá? Então essa linha 9 aqui basicamente está criando esse banco de dados e dando um nome para ele ali durante o tempo de execução, que vai ser esse nome de e-commerce, tá? Depois, o que a gente está fazendo aqui? A gente está adicionando o serviço que vai ser responsável por carregar os dados para a nossa aplicação. A gente está carregando ele, né, incluindo ele no nosso builder aqui, para depois gerar o, o projeto, o executável ali do nosso projeto, da nossa API. Então aqui a gente está fazendo essa adição. Esses termos aqui eu não vou entrar em detalhes, isso vocês vão ver no próximo módulo, tá? Aqui a gente está fazendo o build da nossa aplicação, gerando o app, a nossa web application. Aqui a gente está fazendo o mapeamento do endpoint de clientes, como a gente fez ao longo de todas as outras aulas. E aí esse mapeamento de endpoints ele vai aumentar à medida que vocês forem implementando as coisas que eu pedi no desafio final, certo? E aqui eu estou de fato fazendo o carregamento dos dados para o banco de dados. A princípio esse código aqui do programa vocês não devem precisar fazer mudança nenhuma, tá? O que vocês vão mudar vai ser dentro dessa service aqui, desse método carregar. Aqui que vocês vão ter que incluir mais coisas. Mas aqui no programa vocês não vão precisar mudar. E aqui eu só estou fazendo uma execução usando o async e o await, tá? A programação assíncrona da nossa API, por questões de desempenho, de memória, melhor performance da API, mas isso na vida real, tá? Para essa API que a gente está fazendo não vai fazer muita diferença. Então o nosso program.cs fica assim. Quando a gente for fazer o carregamento dos dados, a gente vai usar essa classe aqui, que está dentro do desafio final, banco de dados carregar dados, e a gente vai fazer a chamada desse método aqui, carregar, certo? Então se a gente for olhar dentro do banco de dados, a gente tem o nosso carregar dados, e aí o carregar dados, o que ele está fazendo? Ele está usando injeção de dependência para receber o banco de dados em memória, tá? E a gente vai olhar que tem esse in-memory context, que é uma classe do banco de dados, tá? Que é onde a gente vai dizer quais são as tabelas que vão ser armazenadas no nosso projeto, certo? Então, se a gente for olhar aqui a classe in-memory context, o que ela tem? Ela tem esse construtor aqui, que pode ficar dessa forma. Aqui ela vai ter quais as tabelas que vão ser criadas, no caso, uma para cada um dos arquivos que vai aparecer aqui, que está listado. E eu já deixei de clientes pronto. Então aqui a gente está trabalhando com uma classe de clientes, que é um DTO de clientes, Data Transfer Object. E esse DTO de clientes, ele tem basicamente o mapeamento das colunas do nosso arquivo, tá? Então, se a gente abrir aqui o DTO de clientes, ó, ele vai ter a nossa classe de clientes e cada um desses valores aqui é uma coluna do nosso CSV de clientes aqui. Então, ele vai ter a coluna do customer com customer ID, first name, last name, por aí vai, tá? E aqui o construtor dele. Esses elementos aqui são anotações que a gente bota nas classes
para que elas façam alguma coisa, acrescentem mais coisas na nossa classe, tá? Podem adicionar isso aqui em cada um deles, em cada um desses DTOs, que os outros estão vazios, ó, vocês vão ter que construir eles, mas basicamente a anotação key ela é pedida pelo Entity Framework, para que a gente possa dizer qual é a chave primária da tabela, e geralmente vai ser alguma coisa ID, se vocês olharem aqui, ou pode ser um conjunto, tá, de duas ou mais colunas, pode ser uma ou duas. E esse JSON Property Name, ele é para quando a gente vai serializar, a gente devolver com um nome adequado para o front-end, tá? A gente vai fazer a serialização para devolver lá no nosso endpoint. Aqui, ele não faz muita diferença, porque os nomes são iguais, mas o ponto é que a gente poderia ter, se a gente fosse seguir essa sugestão de nomes do C#, a gente deveria começar o nome do atributo com a letra maiúscula, então seria Customer ID, e quando fosse fazer um mapeamento para devolver a API para o front-end, para devolver, ele seria exportado na serialização como esse Customer ID minúsculo. Então é para isso que serve esse JSON Property Name, tá? Aqui não vai fazer muita diferença, mas eu já deixei isso aqui como garantia para que o nosso JSON volte dessa forma na nossa requisição, quando a gente está fazendo a requisição, certo? Então, esse é o DTO de clientes, a gente vai manter esse DTO aqui igual e vocês vão ter que fazer os demais. E aqui, à medida que vocês forem incluindo novas tabelas, que vocês forem fazendo os métodos aqui no carregar dados para ler, vocês vão descomentando esse código. Então, quando vocês forem fazer a parte da importação de fornecedores, vocês têm que descomentar esse código. E aí, dentro do carregar dados, ó, ele tem um bloco de código que está fazendo a leitura do CSV de clientes. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar, copiar esse código e vão replicar ele agora para a tabela de fornecedores. Então, vai ser, caso não tenha ninguém no Memory Context de fornecedores, vocês vão fazer esse processamento aqui, o código vai fazer esse processamento. Então, aqui a gente estava usando o DTO de clientes, agora vai ser o nosso DTO de fornecedores. Esse Stream Reader aqui, ele está indicando qual é o arquivo que vai ser lido. Então, até o momento a gente estava lendo de clientes. Agora a gente vai ler o de fornecedores, fornecedores.csv. Aqui a gente está fazendo a abertura do arquivo para poder fazer a leitura dele de fato. Aqui a gente está colocando por questões de acentuação ali, de renderização correta de caracteres numéricos, a gente pode manter isso igual, tá? E aqui nós vamos de fato fazer a leitura do arquivo, então eu vou usar esse CSV Reader aqui, tá? Ele já está adicionado no projeto, para fazer a leitura dos registros, e aí quando ele fizer a leitura, ele vai ler os registros, cada uma das linhas da tabela de fornecedores, mas a gente tem que mudar o DTO aqui para fornecedores, para que ele faça a leitura certa. E aí aqui a gente vai fazer uma adição no nosso banco de dados em memória, na nossa tabela de fornecedores, a gente vai adicionar os registros e vai mandar o Entity Framework salvar ele, tá? E aí com isso a gente vai ter agora uma segunda tabela já carregada, tanto a tabela de clientes quanto a tabela de fornecedores. E esse bloco aqui, basicamente, vocês vão repetir para cada um desses arquivos aqui, descomentando cada um desses atributos aqui do nosso banco de dados e criando os DTOs para cada um deles aqui. Então, se a gente for abrir os fornecedores.csv, ó, ele tem aqui a informação das colunas e a gente vai pegar essas colunas e ir colocando no nosso
DTO de fornecedores aqui. Beleza? Então, com isso, fazendo essa alteração que eu mencionei, vocês vão de fato carregar os arquivos para o banco de dados, tá? E aí depois vocês vão fazer a modificação dos endpoints de clientes, né? Aqui a gente está targetando só e somente só os endpoints que são relacionados à tabela de clientes. Então vocês vão criar um novo arquivo chamado endpoint fornecedores.cs. No endpoint fornecedores, vocês vão pegar e vão replicar esse código que a gente estava fazendo até o momento, tá? Que é mais ou menos o que a gente viu em aula até agora. A diferença é que agora a classe estática vai ser endpoint fornecedores, o mapeamento vai ser map fornecedores endpoint, continua com essa importação como estava sendo feita. A gente vai adicionar esse map fornecedores endpoint dentro do nosso program.cs. E aqui a gente vai colocar as rotas que a gente vai utilizar, tá? Tudo isso vocês já viram antes. A única diferença aqui é que quando a gente faz a criação da rota, ó, eu vou chamar de fornecedores, mas eu não sei se é exatamente essa, tá? Pode ter algumas coisas a mais aí, mas eu vou deixar só como fornecedores. A única diferença do que a gente viu em aula até o momento é que a gente vai receber o banco de dados que está sendo injetado, né, pela injeção de dependência, a gente vai receber o context, de forma que a gente consiga usar ele dentro do nosso mapeamento. Então, a gente pode fazer isso aqui, ó, lista de fornecedores igual a context.fornecedores. ToList async, que não precisa desse cara. Então, com isso, a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo a lista de todos os fornecedores aqui. E aí, como a gente fez da mesma forma de clientes, tá? Só para finalizar mesmo a parte do código, a gente vai pegar o primeiro e vai devolver para o nosso front-end, vai devolver a nossa requisição, tá? Então, a gente vai pegar a nossa lista de fornecedores. Aqui, estava faltando esse cara. Como a gente está trabalhando com métodos assíncronos, a gente tem que botar o await na frente, tá? Então, enquanto a gente não botar o await, ele vai reclamar que a lista não existe ainda, ela não foi processada. Então, a gente precisa botar o await para que ele funcione corretamente, certo? E aí, a gente vai pegar quem é o primeiro fornecedor e vai usar essa função anônima aqui, return new, e aí bota só qual é o retorno que vai ser feito. E aí vai devolver isso aqui vai devolver um JSON com a chave primeiro fornecedor, e aí vai colocar aqui quais são os dados do primeiro fornecedor que a gente tem, serializando ele corretamente, certo? Para rodar a nossa aplicação aqui eu estou usando o VS Code, mas basicamente daí a gente faria, nesse caso aqui, né, um .NET Watch para subir a aplicação. Quem estiver rodando no Visual Studio pode dar um play mesmo. Quem estiver no VS Code, no terminal ou usando o Windows Terminal pode usar também os comandos a linha de comando do .NET, que vai funcionar igual, certo?